Gente, o Tô na Rua de hoje está imperdível e todo mundo já conectado, é claro. Você não pode deixar de nos enviar fotografias que você vai aparecer aqui no nosso canal. Nos envie comentários, a sua participação é sempre muito importante. E no Conhecendo Salvador de hoje, nós vamos mostrar para você um lugar da cidade charmosíssimo. Beleza e história é que não falta por aqui. Que lugar é esse? Conheça agora. Um dos destinos mais desejados por turistas nacionais e internacionais. Eu estou falando da Bahia, é claro, e Salvador, a primeira capital do país, que tem o seu encanto e sua beleza que nenhuma outra tem. Eu estou aqui no bairro de Santo Antônio, Além do Carmo, lugar onde aconteceu a batalha entre soldados brasileiros e holandeses, e fica aqui o Forte da Capoeira, que hoje é o Forte da Capoeira, mas antes servia como abrigo, como forte de proteção para o nosso país. Isso porque aqui fica o mar, o nosso porto de Salvador. Bahia que não sai do pensamento. Já deu para sentir o gostinho desse lugar? Um lugar que é excelente para um passeio a dois, com os amigos, como quiser. Aqui você vai gostar. Você sabia que tem soteropolitanos que não conhecem esse lugar? Outros que há anos não passam por aqui. Baianos que apenas ouviram falar. Por isso é que nós estamos aqui para mostrar para você. Vejam a arquitetura, como é lindo este lugar. Vale a pena conhecer. Terra da felicidade, morena, eu ando louco de saudade. Eu estou aqui na rua direita de Santo Antônio. Veja que é um passeio agradável, é voltar na história, porque Salvador começa exatamente por esta região. Essas construções com as cores diferentes nos remete a um passado que muitos não tiveram oportunidade de conhecer e outros morrem de saudade desse local. É muito bom passear por aqui. Uma rua tranquila e que você sempre será bem recebido. Prova um bocadinho, fica envenenado, e pro resto da vida é um tal. É uma rua tranquila, de pequenos bares, pequenos comércios, arquitetura diferenciada. Quem mora nessa rua deve gozar de uma tranquilidade impressionante. Bom, como vai? Tudo bem? Poderia falar com a gente? Por gentileza, vamos conversar aqui com um morador que estava nos observando da janela e ver como é a vida de quem mora nesse lugar. Bom dia, tudo bom? Bom dia, como vai o senhor? Bem, obrigado. Como é o nome do senhor? Jesulino Americano Coelho. Jesulino Americano Coelho. O senhor é americano? Não, sou brasileiro. Soteropolitano? Não, é só brasileiro. Ah. Só tem dois americanos, Jesulino Americano e meu filho. Ah, é? É. O senhor mora aqui há quanto tempo? 45 anos. Me diga, seu Jesulino, como é morar num lugar desse? É gostoso demais. É tranquilidade, isso aqui é bom demais. É tanto que o prefeito mandou consertar as casas todas aqui para poder mostrar a população que vem do exterior, para mostrar como é que é bonito e como é bom. Trocaria esse lugar por um outro lugar? E nada, eu vim do interior, É? vim de Vitória da Conquista para aqui, para dar educação aos meus filhos. E fica até hoje. Meus filhos hoje tem toda casada, já tem bisneto. Eu já tenho bisneto. É mesmo? Quantos anos você tem? 85. Legal, parabéns. Obrigado pela gentileza de vir conversar com a gente. Obrigado. Olha o que eu estou vendo aqui. Uma posada
chamada Pousada do Pilar. Porque de repente você diz, eu gostaria de passar uns dias e aproveitar, gozar dessa tranquilidade, vai ser algo inesquecível. Vamos continuar conhecendo aqui esse lugar que vai te encantar, vai ficar na sua memória. Fica envenenado, e pro resto da Aqui você ainda anda numa rua de paralelepípedo. Apesar de ser a capital baiana, mas esse lugar tem aspecto de interior. Se você quiser visitar aqui, tem várias pousadas, hotéis, você pode fazer um passeio maravilhoso ou simplesmente visitar. Eu Tô na Rua Conhecendo Salvador, fica por aqui. Um abraço. vou contar. Na Baixa do Sapateiro eu encontrei um dia a morena mais frajola da Bahia. Pedi um beijo, não deu, um abraço, sorriu. Pedi a mão, não quis dar. Estatuto da Juventude, Geração Neném, rolezinhos. Você está por dentro desses assuntos? Não perca a nossa próxima entrevista. Dados do IBGE revelam que 9,6 milhões de jovens fazem parte do NEM, ou seja, 1 a cada 5 jovens nem trabalha nem estuda. É um dado preocupante e para tratar do assunto, eu estou hoje com Vladimir Pinheiro, que é coordenador do CONJUVE, Coordenação Estadual de Juventude, uma das pessoas mais importantes na elaboração de políticas públicas. Daqui, do Terreiro de Jesus, o Tô na Rua Entrevista começa agora falando sobre políticas públicas de juventude. Vladimir, boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Luiz. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, para a gente discutir um pouco sobre juventude nesse ambiente aqui, o Terreiro de Jesus, que é um ambiente simbólico para a sociedade baiana e para o povo soteropolitano. Realmente, essa geração, a chamada geração neném, que não estuda nem trabalha, é o ambiente mais preocupante que nós temos de atingimento da política pública de juventude. Nós temos um histórico no nosso país de exclusão, de marginalização de grandes segmentos da juventude, e essa situação dessa geração é justamente resultado desse contexto histórico. Nós temos avançado muito nos últimos anos, principalmente na última década, com a criação, a formulação de políticas públicas de juventude, que a gente busque reverter esse quadro de exclusão, de afastamento da juventude dos meios produtivos e da inclusão da sociedade como um todo. Aproveitando esses dados, quais os contextos que vivem os jovens de Salvador? Bem, esse contexto ele é bastante diversificado. No estado da Bahia, nós temos aí aproximadamente 4 milhões de jovens. E esses jovens, cada um tem a sua realidade, tem a sua perspectiva, tem a sua dinâmica. O jovem do Corredor da Vitória, ele tem uma demanda, ele tem uma interpretação do mundo que o rodeia. O jovem da Suburbana, uma outra perspectiva. O jovem de Itapuã, então, completamente diferente. Então, do ponto de vista das políticas públicas, nós temos que pensar políticas públicas que atinjam, que atendam toda essa diversidade dos segmentos juvenis. Claro que o principal objetivo nosso é atender a juventude mais fragilizada, a juventude mais carente de direitos, de assistência do Estado. Então, as políticas de juventude, elas têm um olhar diferenciado para essa juventude que passa por um processo de exclusão, que não está na escola. A luta nossa é botar esse jovem novamente na escola, porque nós acreditamos que a mobilidade social real, ela só se dá a partir de uma escolarização. Vladimir, nós percebemos um avanço em políticas públicas no estado da Bahia. A criação do Conselho Estadual de Juventude, a Coordenação Estadual de Juventude e, infelizmente, no município de Salvador, há um atraso nas políticas de juventude. Criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Juventude na Câmara Municipal de Salvador. Também temos um projeto aprovado para a criação do Conselho Municipal de Juventude e indicamos ao prefeito ACM Neto a criação da Secretaria Municipal de Juventude. De que forma você avalia essas ferramentas de políticas públicas? Bem, Luiz, é o que eu costumo dizer, Você é um parceiro, é um companheiro,
né, é um batalhador da pauta da política de juventude, né, tanto aqui no município e quanto no estado da Bahia. Né, e essas iniciativas que você teve aqui no município são iniciativas fundamentais. Né, nós temos hoje aproximadamente 30 conselhos municipais de juventude que estão funcionando no estado da Bahia, e Salvador ainda não teve as condições de criar o seu conselho municipal. Né, esse conselho ele é imprescindível para a gestão, porque no conselho a gente tem um protagonismo, tem a fala dos jovens, da diversidade das juventudes, indicando políticas públicas, fazendo monitoramento, avaliando as ações que a gestão executa em relação aos jovens. E é muito importante empoderar os jovens e trazer os jovens para esse debate da gestão. Né? Com isso a gente consegue uma politização real, uma participação democrática efetiva. E aí para isso o conselho é imprescindível. Gostaria que você fizesse uma avaliação sobre os rolezinhos. É o grupo de jovens que mais merece uma atenção, um olhar do poder público. Né? Que essa juventude mais fragilizada, que não estuda, que não trabalha. E eles são justamente esses jovens que estão reivindicando da sociedade baiana, da sociedade brasileira, da sociedade soteropolitana, o direito ao território. Muitas vezes o Estado, né, e aí eu digo o Estado enquanto poder público de uma forma geral, não oferta ambientes de lazer, de confraternização desses jovens. Né? E esses jovens encontraram nos shopping centers esse ambiente de confraternização. Então, na minha leitura, companheiro, amigo, esses movimentos dos rolezinhos, eles são extremamente legítimos. Né? E quando esse movimento do rolezinho ele se apresenta, ele denuncia, ele expõe o que é uma chaga da sociedade brasileira, que é o racismo. No momento em quando nós pegamos jovens negros e esses jovens negros ocupam espaços que não eram destinados a eles, que eram destinados apenas à juventude branca da nossa sociedade, há uma crise, né? Há um grande debate, uma ebulição na sociedade em relação a isso. Então essa dinâmica, esse fenômeno dos rolezinhos, ele é muito interessante nesse sentido, da juventude reivindicando o direito ao território, aos espaços da sociedade e ao mesmo tempo a exposição do racismo que ainda persiste na nossa cultura e na nossa sociedade. Dia 5 de fevereiro entrou em vigor o Estatuto da Juventude. A partir desse instrumento de políticas públicas, o que muda para a juventude? Eu lembro quando nós estávamos lá em Brasília, né, que a presidenta sancionou o Estatuto, o quanto que isso nos encheu de esperança e expectativas em relação à pauta da política pública de juventude. O Estatuto, Luiz, ele é um grande salto da política, né? Porque ele faz com que a política de juventude deixe de ser uma política de governo e se torne uma política do Estado brasileiro. Né? O próximo governante que vier assumir o Palácio do Planalto, ele vai ter obrigação com a pauta da política de juventude. E para mim, Luiz, o principal elemento do Estatuto da Juventude é o Sistema Nacional de Juventude. Assim como nós temos o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único da Assistência Social, a partir do Estatuto nós vamos ter um Sistema Nacional de Juventude, onde a União vai repassar recursos para os municípios, para os estados, para que a gente amplie, para que a gente fortaleça as políticas públicas para a juventude. Então, o Estatuto, Luiz, assim como a gente tem conversado, a gente sabe que esse sim foi um grande salto da política de juventude nos últimos anos. Esse foi o Tô na Rua Entrevista, direto do Terreiro de Jesus, conversando sobre políticas públicas para a juventude com Vladimir Pinheiro, que é coordenador do COJUVE, Coordenação de Políticas Públicas de Jovens do Estado. Tô na Rua, entrevista com você. Gostou do nosso programa de hoje? Continue participando. Até Nau do canal já veio a mim? Envie fotografias e vamos ficar conhecendo quem vai aparecer no nosso programa de hoje. Tchau! Thank you.